Olá, pessoal, não vai sair, fica aí, você não tá no canal errado, não é um filme da Marvel que vai começar aqui no canal do Pão Diário, não. Esse daí é um lançamento que a gente vai falar hoje e vai ser muito legal esse bate-papo, porque a gente vai entrar no universo aí do John Bunyan, o autor de Guerra Santa, e eu creio que você vai gostar muito desse episódio de hoje do Pão Diário Cast Biblioteca. Lembrando que a gente deu uma mudadinha aqui, né? Agora nós temos episódios diferentes, nós temos a Biblioteca Pão Diário a cada 15 dias e nós temos um outro programa intercalando, falando sobre projetos, sobre outras áreas. Então, toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente coloca o programa que está disponível para você aí nas redes sociais do Pão Diário. Não perca, que a gente tem programado aí programas super legais para você participar conosco. Nosso abraço ao pessoal que está em todos os canais aí, né? O Facebook, o YouTube e também o pessoal da rádio, a Rádio Web. Se você ainda não ouviu a Rádio Web do Pão Diário, olha, vale a pena lá dar uma olhada. É o dia inteiro com seleções de músicas super legais. E ele começa com músicas animadas, dependendo do horário do dia, tem um estilo de música diferente. E nós colocamos à noite alguns programas para família, programas para mulheres, como Deus e Eu. Os próprios programas do Pão Diário Cast também, eles vão ao ar aí para que você possa ouvir, tá legal? E para falar hoje sobre esse super lançamento que é o Guerra Santa, nós temos nada mais, nada menos que ela. Ela que é a mulher do Spurgeon, não, ela é a esposa do Fábio, mas ela aqui, a maioria dos grandes projetos aqui do Pão Diário, ela tem participação, né? Desde a Bíblia de Spurgeon, sermões sobre as palavras de Jesus, as parábolas, sermões sobre a cruz de Cristo, a Bíblia da Mulher, a Daisy, que aí é um dos grandes pilares aqui do Ministério na área de editorial. Daisy, seja muito bem-vinda a esse Pão Diário Cast aqui sobre a biblioteca, hoje Guerra Santa. Obrigada, Edilson. Obrigado pelo convite. Esse livro, bom, todo livro que a gente faz aí para o Pão Diário é uma bênção, né? Mas esse livro aqui tem um quê especial para mim, por vários motivos, né? Que nós vamos estar conversando a respeito deles aí durante essa transmissão. Mas, bom, o pessoal já viu, quem viu a capa já se encantou, né? Mas precisa ver o conteúdo do livro. Tem muita coisa boa aí. Deise, obrigado, viu? Muito legal você poder participar aí, a gente poder falar, tentar sugar o máximo aí de você de informações a respeito do John Bunyan e também de Guerra Santa. Mas o que que esse livro tem de novo? É um livro com mais de 300 anos. Você vai ver, a gente vai mostrar para você, e você que está na rádio, nós vamos descrever, isso mesmo, imagens, desenhos feitos por um jovem abençoado, apaixonado por Cristo, que teve um trabalho de 1 ano, né, Gabriel, para fazer todos esses desenhos. Seja muito bem-vindo, Gabriel, está falando lá de Brasília. Gabriel, e aí? Eu estou muito grato a Deus por estar aqui. Foi realmente um trabalho aí, nossa, muito árduo esse livro, mas muito abençoado. Algo assim surreal, muito maravilhoso, muito amplo, muito assim abrangente. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade de estar conversando e vamos aí passear um pouquinho pelo livro, né? Top. Então vamos lá, Deise. Antes, a gente pode começar falando do autor, né? Antes da gente entrar na obra em si, eu acho que é muito legal a gente falar do autor, até para o pessoal que está entrando. Muita gente conhece o Peregrino, mas de repente não conhece quem foi John Bunyan. Você poderia dar uma introdução para a gente de quem foi John Bunyan aí na história? John Bunyan foi um puritano inglês que, né, como você falou, a obra mais famosa dele é O Peregrino, que, aliás, depois da Bíblia, é o segundo maior clássico da literatura cristã mundial. E ele foi um homem que teve muitas experiências de vida boas e ruins, e que ele, de uma forma alegórica, espelhou essas experiências dele nos livros dele, sabe? Pai pobre, mãe veio até de uma família abastada, mas no final das contas ele tem um passado de pobreza, de dificuldade, trabalhavam com panelas, ele e o pai dele. Mas mesmo assim a família conseguiu matriculá-lo numa escola, né? A gente tem que entender 1600 e deixa eu só dar uma conferida aqui, quando
ano que ele nasceu, 1628. Então, Faz um assim, tempinho já, né? Faz um tempinho. ele estaria um pouquinho velho se ele estivesse vivo até hoje. Seria o próprio Munhá. Mais de Mais velho 340 que... anos, né? Hã? Mais de 340 anos, né, do Mais de nascimento dele. Estamos 340 aqui anos. falando dele, né? Isso. E é interessante, assim, sabe, o Spurgeon, olha, tá vendo só? Você falou do Spurgeon. Interessante, Edilson, porque ele teve educação suficiente para aprender a ler e escrever. Ele não chegou a ir para uma faculdade, né? Várias faculdades famosas lá na Inglaterra. Ele não fez isso, o que prova que ele realmente é uma pessoa genial, porque com tão pouca instrução, ele conseguia escrever livros que atravessam séculos se comunicando com as pessoas ainda. É, né, obra de uma pessoa genial, claro, né? Ação do Espírito Santo, não vamos tirar essa ação de Deus, mas é impressionante realmente como Deus usa esse homem de tão pouca instrução, né? E eu acho legal desse, porque quando a gente fala de John Bunyan, quem estuda a história dele e gosta dele, a Deise falou ali, ele nasceu em 1628, né? O pai dele consertava panelas. Aqui a gente já viu isso aqui também quando a gente era criança. Não vamos falar aqui, Deise, porque senão a gente vai anunciar numa cidade. Mas existia aquelas pessoas que passavam consertando panelas, né? E muito jovem, como você diz, ele serviu ali. Para aquelas pessoas que não sabem, o último monarca que cortaram a cabeça, né, foi na época dele, né? Que foi aquela batalha que teve entre a monarquia e entre o Congresso ali britânico, né? E aquela briga por causa da igreja, né? Inicialmente ele fica do lado do rei, depois ele vai muda de lado. E daí ele vai preso porque a igreja ali oficial perseguia a igreja, né, que não era da igreja oficial, né? E daí tem aquela frase maravilhosa, né, Deise, que ele fala, chegam para ele, depois de ele preso ali 7 anos, a gente vai te soltar, mas você não vai mais pregar o evangelho. Ele fala assim, vocês me soltar hoje, amanhã eu já estou pregando o evangelho, né? Então, o John Bunyan, ele tinha isso de viver realmente por Cristo, né? E assim, eu sou muito apaixonado por John Bunyan, eu li todos os livros dele, e assim, eu acho que o Espírito Santo atuou muito forte na vida dele, sabe? Porque se você pensar, apesar que ele teve a educação sacerdotal, ele teve um pouco de educação, mas ele fala de coisas muito, muito, muito profundas. Para os nossos ouvintes que estão aqui nos ouvindo falar de Umbanda, o peregrino é mais vida real, né? É o cristão ali rumo à Terra Santa, passando por diferentes batalhas, os nomes ali das pessoas, né? Ele é escrito de forma alegórica, então tem a persistência, tem o coragem, e o evangelista, né? E ele vai interagindo com os personagens até a Terra Santa. Agora, do que a gente está falando é Guerra Santa, é um nível mais estilo C.S. Lewis, um nível mais Tolkien, né? É um nível assim mais que ele tem mais coisas nas entrelinhas, né, Deise? Não sei se você teve essa percepção, mas para mim, quando eu li, eu falei, uau! Eu conseguia lembrar, fazer o link com a Bíblia do que ele tinha falando, mas uma pessoa que não conhece a Bíblia, ele consegue mergulhar na história e entender a história, correto? Então, é o que eu estava falando, essas influências da vida dele. Ele foi um soldado, e um soldado da Idade Média. Então, não é difícil dele descrever as batalhas. E por isso que eu vejo assim que, quando você percebe as descrições que ele dá da invasão de alma humana, né? Eu sei que a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, mas é com detalhes que só realmente quem conhece. Hoje nós podemos descrever isso, porque nós temos esses livros escritos e porque a gente tinha hoje os filmes que mostram isso para a gente como funcionava. Mas naquela época só poderia escrever da forma como ele escreveu alguém que tivesse vivido o que ele viveu. Então, o fato dele ter feito parte de um exército, parte de batalhas e tudo mais, embora não é muito certo, né, de qual lado do exército ele tenha feito parte, parece sim que ele estava do lado do parlamento e não da
da monarquia, né? Uhum. Então, tudo isso se reflete no livro e justamente no estilo dele de escrever. E como eu estava falando, se ele não era um homem de muita instrução, por um lado, ele era um homem de muita leitura, do outro. Uhum. Então, ele tinha muita teologia sólida para passar. Tanto que, na época dele, ele se tornou um pregador, além de um autor, né, um pregador muito influente. Depois da libertação da prisão, como você falou, ele ficou responsável como bispo, Uhum. por uma área bem grande ali. Então, assim, o livro Guerra Santa, ele deixa transparecer a experiência de vida dele, de conversão, a experiência Uhum. de vida dele como um soldado e a experiência de vida dele como um teólogo, porque ele realmente era um cara que estudava bastante e tinha livros que o influenciavam realmente muito nas decisões que ele tomava. E olha só que interessante que você está falando, né? Que você vai soltando umas palavras. Ele era um puritano, ele era um soldado, forma alegórica. Então vamos situar para o pessoal, pelo menos ali, soldado todo mundo sabe, mas o que é uma forma alegórica? Quem eram os puritanos ali, ali naquele período? Então, os puritanos, eles tinham uma visão de trazer o nome puritano, né? Ele já Uhum. dá essa ideia de trazer a igreja antiga prática da Bíblia, porque a igreja da Inglaterra, ela, claro, ela usa a Bíblia, mas naquela época ela estava muito mais se importando com os rituais, embora a igreja anglicana Uhum. ela é uma igreja ritualística, tá, como Uhum. outras igrejas, e nós não estamos tirando mérito nenhum de ritual, nem nada de ninguém, mas o problema é que naquela época o que se afastou foi da pregação bíblica, e os puritanos Uhum. vieram para isso. Quando a gente se afasta da pregação bíblica, o que acontece? Começa a haver casos de imoralidade, e como a igreja era muito ligada ao Estado, então ela perdia o caráter profético dela, entende? Então os Uhum. puritanos vieram para poder ter essa liberdade de chegar para um rei, para uma rainha, e dizer, não, o que você está fazendo não está na Bíblia, está errado, é imoral, enfim. Então, os puritanos vieram resgatar isso, sofreram perseguição, Uhum. tanto que, né, como você falou, John Bunyan ficou preso por 12 anos, Uhum. não foi pouco tempo, não, ele ficou preso por 12 anos. Depois ele foi preso uma segunda vez, e é nessa segunda vez que se crê que ele tenha escrito O Peregrino, né? Então, assim, esse movimento puritano, ele é só um deles, esse movimento Uhum. durou séculos, sendo que Spurgeon, né, que a gente já falou dele aqui, é considerado o último dos Dos puritanos, puritanos. justamente por essa visão de pregação bíblica. Uhum. Agora, falando da linguagem alegórica, né, a gente conhece a linguagem escrita, descritiva. O que seria o estilo da escrita do John Bunyan na linguagem alegórica, para quem não está familiarizado com o termo? Então, é interessante porque ele pega aquelas coisas da vida real e dá nomes, né, como, vamos lá, por exemplo, do Peregrino, o Uhum. Gigante do Desespero, a Feira das Vaidades, que, aliás, influenciou C.S. Lewis a escrever um livro sobre a Feira das Vaidades, né? Uhum. Então, essa alegoria é isso, é você descrever uma situação real de uma forma, incluindo personagens. Por exemplo, ele vai descrever a alma humana como uma cidade, e uma Uhum. cidade cheia de habitantes interessantes, com Uhum. governadores e tudo mais, da forma como Deus estabeleceu, depois como ela se tornou, eu não sei quanto, a gente ainda não está falando do livro, então eu estou tentando evitar dar assim, falar muito a respeito dele ainda, mas a ideia é essa: a alma humana é uma cidade que foi construída por Deus para Deus, e ela se abriu para o inimigo de Deus. E é muito legal porque, às vezes, nas sutilezas do que ele escreve está uma mensagem muito importante, que quem não está muito acostumado com a alegoria, às vezes
precisa. É como Crônicas de Nárnia. Tá? As Crônicas de Nárnia, elas são tipos de alegoria contando a respeito de salvação e de vida com Deus, né? Descrevendo Jesus como um leão. Aqui, Jesus, em Guerra Santa, Jesus é um príncipe. E aí tem toda a corte real. É muito legal disso. Eu gosto muito de alegoria. Quem gosta de Tolkien, quem gosta de C.S. Lewis e não conhece ainda os livros de Bunyan, vai amar os livros de Bunyan. Bom, pessoal, a gente está falando aqui com a Deise, né? E o Gabriel daqui a pouco vai falar, é o nosso desenhista aqui de nada mais, nada menos. Olha aqui, Guerra Santa, o novo lançamento aqui do Pão Diário. Esse livro já tem disponível no Brasil por outras editoras, mas nesse livro, não, olha as bordas aqui em laranja, olha essa fita, olha as entranhas aqui, né, esse livro aqui, o desenho. Gente, eu vou perguntar para o Gabriel. Mas o que acontece? Esse livro já tinha sido publicado, mas nós gostaríamos de trazer ele uma nova roupagem, nós gostaríamos que ele viesse para atingir os jovens, pessoas que ainda não tinham visto esse livro, porque muita gente conhece o Peregrino. O Peregrino, você falou ali, é o segundo livro mais lido, distribuído, impresso depois da Bíblia, livro cristão, mas está entre os top 10 livros mais vendidos de todos os tempos. É 900 milhões de cópias, tradução em mais de 200 idiomas, é um best-seller, né? Se você não leu o Peregrino, você precisa ler. Tem o livro 2, né, que é o Progresso do Peregrino, que no Brasil a gente publicou como A Peregrina, que também é fantástico, e a gente tem, inclusive, a gente vai deixar aqui o link depois para você assistir e conhecer a live que fala sobre esse livro, O Peregrino e a Peregrina. Mas o Guerra Santa, nós trabalhamos um estilo diferente, né? E aí nós convidamos o Gabriel, né? O Gabriel está com a gente aqui no Pão Diário. Gabriel, e aí, você desenha desde quantos anos? Começou o ano passado com o Guerra Santa? Bem, na verdade, desenhar assim como hobby, eu desenho desde a minha pequena infância, né? Da minha primeira infância, na verdade. Minha mãe diz que eu, com 2 anos de idade, eu já estava com caneta, com lápis na mão, rabiscando as coisas, né? Então, assim, desenhar fazem muitos anos já. Profissionalmente, eu comecei a desenhar pelo Pão Diário, né? Que é realmente, Deus abriu essas portas para eu ter essa oportunidade. Eu estava praticamente desistindo, né, de exercer essa paixão que eu tenho por desenhar pela arte, mas Deus, como Ele é gracioso, abriu essas portas, e então eu estou aí há mais de um ano como profissional, como ilustrador. E esse projeto, por que foi tão lindo, tão legal, né? A gente havia falado com o Gabriel, uma colega nossa, que falou, nossa, tem um rapaz que faz faculdade de designer gráficos, ele tem uns traços muito legais, bem no estilo que você quer, meio estilo mangá, dá para trabalhar, ele tem vários estilos que ele pode desenvolver. E na época eu conversei com a Deise e falei, Deise, esse livro Guerra Santa é muito legal, nós precisamos fazer um jeito, né? E aí começou ali a Deise, né, colocando na cabeça dela, né, quais seriam os capítulos que nós colocaríamos desenhos, né? Quais seriam as cenas mais impactantes, o que traria assim de mais emoção que a pessoa quando estivesse lendo as palavras, né, porque a Deise é editorial, que o Gabriel pudesse ali em desenho trazer para a gente visualizar. E aí, Gabriel, quando a gente fala do estilo de desenho, vocês tiveram um trabalho também muito duro ali de situar numa época da história, né? Uma era, é a época 1600. Como é que vocês fizeram para situar ali a época e o estilo dos traços do desenho? Bem, realmente, como já foi citado, né, foi um projeto de 1 ano. Então, assim, o desenvolvimento foi bem longo, né? Quando comecei, a ideia era mais contida, era mais pequena, e no começo a gente geralmente gera possibilidades, né, diferentes, estilos diferentes, então foram várias demonstrações, né, do que poderia ser, que estilo poderia ser aplicado, e em relação a isso, né, que época queria ser situado, como é um livro que ele faz uma alegoria ao processo de salvação e a diversos temas e passagens bíblicas, eu
comecei a buscar mais por esse lado, o que seria mais adequado biblicamente falando, né? Estava sempre com esse pensamento aí, para não fugir muito, né, da intenção original do autor. E pesquisando sobre história, sobre Bíblia, você vê que muitas histórias interessantes do povo de Deus foi situado aí em Idade do Bronze, Idade do Ferro, onde você tem tipos de arquitetura, cultura, todo esse tipo de coisa diferente da época do próprio John Bunyan, né? Então, assim, em relação aos personagens, eu procurei ir mais para esse lado. Então, assim, não são aquelas armaduras extremamente que se encobrem o corpo, né? Que tem aqueles capacetes que fecham. Eu coloquei algo mais voltado para a Idade do Bronze mesmo, né? E, enfim, tem bastante coisa para falar disso. Até eu vou pedir aí, o pessoal está colocando aí a imagem, uma das imagens aí, aqui do livro que o Gabriel está falando aqui, né, sobre as armaduras, sobre aqui o escudo, sobre a espada, né, e aí eu me lembro, conversando com a Audrey, né, a nossa diretora de gráficos aqui uma vez, ela falou, essa armadura, o Gabriel estava desenhando, tinha 15 mil traços, eu falei, 15 mil? Não dá para fazer só uns 5 mil? 15 mil ele vai demorar 2 semanas para fazer cada imagem, eu estava ansioso e queria o livro rápido, porque como eu gosto muito, eu queria ver os desenhos. E o livro, ele tem mais de 60 desenhos, mas cada desenho desse aqui, alguns desses aqui, Gabriel, você levou, fala a verdade pra gente, mais de uma semana, né? Olha só esse daqui, que show aqui, né? Fala pra gente. Esse aí, bom, para comentar do anterior, era a armadura dos personagens malignos, né? Do livro, e assim, eu não quis ser muito explícito, nem também para causar nenhuma polêmica, nem nada, mas historicamente, aí eu já fui para outro período histórico, né? Mas nós temos aí as cruzadas, né? A questão do Império Otomano, né? Que houve perseguição cristã e esse tipo de coisa. Eu quis remeter mais para esse lado. E também, né? Falando de linguagem, falando de semiótica na minha área, as formas pontudas e as formas mais agressivas nas armaduras e nos personagens, geralmente elas remetem a coisas mais perigosas. Então, foi isso que eu busquei trazer. E se você perceber, Gilson, no escudo, tem essa forma triangular. Mas, na verdade, eu quis fazer um jogo com o que está escrito na Bíblia, né, em Apocalipse, que é a marca da besta, que, lógico, a gente sabe que pode não ser algo tão literal do número, né, 666, porém eu quis remeter isso para já ficar essa alusão aí, né, que estamos falando de gente maligna. Em relação a essa ilustração, foi uma grande preocupação minha, porque eu falei, nossa, tem um tempo certo para fazer esse projeto, tem que ser impresso, tem que ser editado, tem um monte de coisa para fazer. E algumas ilustrações, eu admito que sim, demoraram uma semana para fazer, desde o planejamento até a execução. Mas essa aí não foi uma delas. Acho que essa aí foi uns 2 dias para fechar ela toda bonitinha. Graças a Deus foi me ajudando, o Espírito Santo sempre presente. 80% do trabalho do livro foi o Espírito Santo, só 20% que eu estava lá. Amém, glória a Deus. Nossa, eu fico muito empolgado, tanto que eu já não vejo a hora de publicar agora esse livro aqui em espanhol, em outras línguas também, para levar esses desenhos para fora. As pessoas precisam ver, precisam conhecer a história. E quando eu peguei, eu já tinha lido o livro, eu peguei ele no avião, quando chegou minha amostra, que veio lá da China, para eu ver como é que ficou, para ser aprovado, eu coloquei no avião, eu não assisti filme, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 6 horas lendo o livro, não conseguia parar, e olhando para as imagens, apreciando, e ficou muito, muito top. Mas assim, até para o pessoal se situar, a gente está falando do livro, a gente está falando de desenho, a gente falou de John Bunyan, vamos falar um pouco aí do que é o livro, né? A Daisy já deu uma introduzida aqui para a gente, que é uma grande disputa ali entre Shaddai, né, e o Diabolos, ou Diabolos, né? E Shaddai, ele cria uma cidade, é isso, Daisy? Essa cidade tem 7 portões, conta pra gente. Então, Edilson, antes de falar da história, eu quero voltar um pouquinho nessa parte de ilustração, porque eu trabalhei bastante junto, como eu traduzi, né? Sim. Eu trabalhei bastante com o Gabriel
Eu fazia briefings para ele, né? Eu escolhi uma cena e ele foi além, ele fez outras coisas também. Mas eu escolhia cada capítulo, tipo, 3 cenas e dizia, aqui então você precisa dar esse ângulo, porque como eu sabia a história, então eu sabia o que podia ter e o que não podia ter, que personagem que podia estar, que não podia estar. O Gabriel não ia ter tempo de ler, né? Mas sempre que eu passava o descritivo para o Gabriel, eu tinha uma coisa em mente. Quando vinha a ilustração do Gabriel, eu falei, caraca, tá muito melhor do que eu pensei. Sabe quando você fica assim? A forma como ele desenhou o príncipe, para mim, foi principalmente... Ok, então agora nós vamos entrar na história, né? Porque você pediu. Eu estou com o meu celular aqui do lado, eu não posso falar ok, que a minha Google Assistente já vem. O que eu posso te ajudar? Mas voltando aqui à questão do livro. Então, o livro é interessante porque ele é contado do ponto de vista de um narrador, que não se identifica. É uma pessoa que testemunhou toda a história e ele testemunhou a beleza que era a cidade de alma humana antes. Inclusive, assim, isso eu acho muito interessante, as sutilezas de John Bunyan, né? A questão da diversidade de povos e línguas que havia ali dentro da cidade de alma humana, apesar dela ter uma linguagem só. E aí o narrador fala, eu fiquei tão apaixonado e fiquei por ali, aprendi a língua rápido, e aí ele testemunha quando a cidade é assediada por diabolos. E a cidade tem, na realidade, 5 portões, cada um deles representando um dos 5 sentidos. Então, é o portão da visão, é o portão do paladar, é o portão do tato, o portão do olfato e o portão da audição. E é através, então, desses 5 sentidos, né, que é a nossa vida física mesmo, e Diabolos tenta a aproximação. Agora, é muito interessante, lá vem, né, aquelas sutilezas. Vocês estavam falando ali, eu também estava folhando antes do livro aqui, tá? E como o livro assim, chegou no Brasil bem recentemente... Chegou essa semana passada. A gente acabou, o teu tá até com cheirinho ainda. Tá. Eu estava olhando aqui as ilustrações agora impressas, né? Porque eu só tinha visto no virtual que o Gabriel me mandava. Eu realmente fiquei muito surpresa. Mas a história, então, quando o Diabolos se aproxima da cidade, uma das coisas que ele diz é: se eu chegar com a minha aparência e com o meu plano claro, eles não vão ceder. E uma das coisas que o Diabolos sabe eu não posso arrombar esses portões porque essa cidade foi criada por Shaddai muito fortificada. E o narrador, Deise, inclusive fala que Shaddai ele fez de uma forma tão maravilhosa que nem ele poderia entrar sem que a alma humana autorizasse, não só Diabolos, né? Essa parte eu pirei, né? Quando fala assim, o respeito pela alma humana, né? Aí no caso a cidade, né? Então, é isso que eu ia dizer. Ele, mesmo com todo o poder dele, ele sabe, se eu for com todo o meu poderio, o meu exército, eu não consigo derrubar, porque Shaddai criou realmente muito fortificado. Então, só tem uma forma de eu entrar, que é a própria cidade abrir as portas para mim. Então, o que ele apela primeiro é o sentido da visão, da audição, perdão, é o sentido da audição, que ele chega... então, seria aquela história de Gênesis 3, da queda do homem, contada de uma forma bem diferente e é interessante, porque a gente não pode falar muito, né? Porque senão também dá muito spoiler para o pessoal, e o pessoal não vai ler. Mas é interessante os personagens que já vão morrendo no começo que Diabolos se aproxima e que a morte deles causa que a cidade realmente se desarme e permita a entrada de Diabolos. E eram personagens que faziam parte da alma humana dados por Shaddai, porque a cidade, inclusive, tem um governo, né?
E alguns desses governantes aí é que morrem já no começo, e quando eles morrem, como eles faziam parte dessa fortificação, e aí a cidade realmente se abre para a entrada de diabos. Daisy, segura aí. Segura, segura. Você falou sobre a aparência deles. E daí eu gostaria. O Gabriel fez 4 desenhos aqui de Abaddon, Tisífone, Lúcifer e Beelzebub, que a gente vai estar colocando na tela para você ver. Eu gostaria que o Gabriel comentasse para a gente como foi desenhar o mal, porque você colocou algo tão assim, nos teus traços eu percebi 3 traços diferentes pelo menos. Os personagens na batalha aí, que são do mal, o que são dos bons, e as pessoas da cidade de Alma Humana. Fala pra gente um pouquinho, porque assim, você colocou ali bastões, chifres. Olha esse desenho aqui de Lúcifer. Olha esse desenho de Lúcifer, o detalhe, os desenhos, como é que foi para você e como que você chegou a isso, né? Bom, primeiro para recapitular um pouco, né, que a gente acaba ficando empolgado de falar desse projeto, desse livro maravilhoso, eu tenho que, logicamente, honrar aí muito a Daisy, por conta que, como ela mencionou, sem o briefing, o roteiro que ela me deu, o livro é enorme, né? Uhum. Quando se pega e fala, não é o do maior dos livros, realmente, porém, o texto que eu recebi para ler foi o texto original, em inglês, e não é o inglês tão facinho de ler como o de hoje, e sem o trabalho da Daisy eu não teria conseguido. Então ela pegava, descrevia cenas todas bonitinhas, o personagem que ia estar lá, e isso me quebrou um galho danado, assim, para conseguir fazer as coisas, né? Foi realmente um trabalho de equipe aí, o Espírito Santo mediano, e foi uma coisa maravilhosa. Em relação às ilustrações, eu venho desse gosto pessoal por literatura de fantasia, né? Como foi mencionado, Tolkien, Lewis, apesar que eu só li mais coisa do Tolkien mesmo, né? E eu sempre pensava em trazer esses aspectos para o livro, se fosse possível, né? E se tivesse conversa. Na hora de desenvolver todos esses personagens, como eu falei, né? A gente tem que trazer essas formas mais agressivas, a gente tem que trazer todo esse visual mais medonho, né? E aí é um trabalho, assim, muito complexo, né? Porque a gente tem uma intenção, né, na nossa consciência, né, racional, só que, assim, o próprio Espírito de Deus também traz um monte de coisas, né? Eu não sou convertido há muitos anos, então eu tive, assim, uma vivência com muitas coisas na minha vida. Eu jogava muito videogame, muitos jogos, né? De batalha, esse tipo de coisa. Eu acho que o Espírito Santo traz isso à tona. Usou isso. Santifica isso para usar no livro, né? Então, por exemplo, o Apolion, esse como se fosse um demônio, né? No livro não há descrição dele, né? Não se diz se ele tem chifres, se ele tem asas, se ele tem garras, esse tipo de coisa, mas eu imaginava ele como esse ser maligno que não aparece o rosto dele. Eu trouxe essa questão toda de como se fosse um esqueleto, né, cobrindo uma armadura de esqueleto para ficar algo mais cadavérico, assim. E esses chifres, esses olhos, porque sempre que eu vou desenhar alguma coisa, primeiro sempre vem uma imagem na minha cabeça muito clara, né? A questão toda é conseguir traduzir isso para a página, né? O Então, Gabriel, assim, Oi. O pessoal da rádio que está nos ouvindo, né? De repente não está conseguindo ver a figura ali, né? Que a gente vai colocar na tela. Por exemplo, o Abaddon tem o chifre, ele tem umas asas que lembra asas de morcego, né? Sim. A armadura tem um vácuo ali, uma espada agressiva, né? Você vê a ponta da espada. Quando eu vou aqui pro Beelzebub também, né? Ele até meio curvo, as garras. Escreve pra gente um pouquinho de detalhe. Por exemplo, ali do Lúcifer, né? Que ele tem umas garras nos pés, as mãos é diferente. O que é isso na testa dele, o chifre? Para o pessoal que está nos acompanhando na rádio também entender um pouquinho o que a gente está falando. Certo, vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco mais descritivo, então. A questão do Beelzebub, na Bíblia, se você vai pegar a tradução, o que significa Beelzebub, é
príncipe dos insetos, ou senhor dos insetos, né? Traduzido assim, bem literalmente. Só que está se referindo, lógico, né, ao diabo, aos demônios, enfim. Quando eu fui ilustrar isso, eu tentei fazer realmente um monstro com formas insectoides. Então, eu fiz ele como se fosse patas de mosquito, só que tudo muito mais grotesco, né? Muito mais assim, para ficar algo medonho, porque ninguém ia ter medo de um mosquito grande. Então, a gente traz o elemento dos chifres, dos muitos olhos, né? E dessas formas tortas, assim. Com a questão do Lúcifer, pensando, né, também em todo imaginário que o pessoal tem, né, de Lúcifer, do anjo caído, que era um anjo de Deus que caiu, que se rebelou, eu tentei trazer essa forma. Não é um ser completamente grotesco em suas formas, ele tem uma forma humanoide, ele tem o rosto, ele tem até um sorriso, assim, só que a gente vê a maldade, a gente vê a malícia, essa questão da testa que você comentou, Edilson, enfim, aí a gente traz aquela bagagem, né, de saber que tem muitas simbologias malignas aí no mundo que estão sempre por debaixo dos panos, essa questão de terceiro olho, isso aí, tentei colocar isso para deixar claro para o leitor o que é uma simbologia que remete às coisas de Deus e o que é uma simbologia que não são das coisas de Deus, né? A roupa deles são escamas de cobra que eu coloquei, para também remeter a toda essa questão da serpente, que enganou a Eva, do dragão, porque assim, eu achei inusitado que o autor, ele fez vários personagens diferentes, mas que podem muito bem estar se referindo a um personagem bíblico só, que é Satanás, né? Então, eu tentei trazer essa conversa de elementos entre um e outro para poder ficar claro que toda essa questão bíblica, né? Top. Agora, quando a gente vai para o outro lado, a gente vê que esse exército tem um lado que é o lado do mal, que é todos esses personagens que o Gabriel falou, nós mostramos aí na cena, o Gabriel descreveu, e por outro lado você tem o Capitão Boa Esperança, o Capitão Confiança, que daí eles já são bonitão, né? As armaduras diferentes. Eu não sei se você se espelhou, mas quando lá no Egito, né, você vê aquelas imagens ali. Eu notei aqui quando eu vi a primeira vez, agora lembrei, as saias deles são curtas, né? Não sei se chama saia, mas no Egito, quando tem a saia longa, é porque é sacerdote, quando é saia curta, é porque é um guerreiro, né? Você se espelhou nisso e fala um pouquinho para a gente dessas armaduras, porque você colocou símbolos, né? Tem o tipo de raios, tem o traço ali do menorá. O que espelhou aqui para você fazer esses personagens aqui agora, os do bem? Certo, vamos lá. Bom, a questão da vestimenta deles, eu peguei e fui pesquisar a imagem de referência de como que era as armaduras e as vestimentas do exército israelita, do povo de Deus mesmo. E você vê várias imagens, né? Também todos os povos da época usavam uma vestimenta parecida, mas o povo de Deus usava essas saias, né, como se diz assim, essas túnicas com franjas, né? Geralmente eles tinham alguma couraça por cima, ou era de escalas, né, de escamas no caso, ou era assim, dificilmente era algo muito complexo, muito pesado, porque eles tinham que ter mobilidade, né? Então, eu escolhi trazer esse elemento para os exércitos de Shaddai. Eles têm, assim, uma vestimenta, uma armadura que ela é resistente, mas, ao mesmo tempo, a intenção dela não é cobrir o corpo todo e é para dar certa mobilidade e agilidade. Então, eu trouxe essas armaduras que são, na verdade, couraças, né? São como couraças de bronze, assim, couraças que não são de um metal muito refinado para fazer diferenciação com o príncipe, né? Então, eu trouxe essas couraças de bronze. Esses elementos, né, os símbolos, no caso, esse Capitão Confiança, para quem lê o livro e se lembrar de uma certa passagem da Palavra de Deus em Efésios, vai saber quem ele é, bem, bem certo, né? Então, eu tentei trazer esse olhar de esperança para ele, e eu coloquei a menorá por conta de representar a unção do Espírito Santo e o fogo de Deus no povo de Deus, né? Na igreja do Senhor, onde
onde nós temos que ter essa conexão com Deus através da nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu tentei trazer essa simbologia. Com os outros capitães, né, que são os generais fortes de Shaddai, o livro descreve que cada um deles tem um baluarte, né? Tem uma bandeira, uma flâmula deles com um símbolo certinho. Aí isso eu Quando é livro de 10 mil soldados, de 20, a gente não pode falar as patentes aqui, que já é spoiler, né, Daisy? O livro é absurdo. Não, é impossível ilustrar ele. Falta, né? Não, é impossível ilustrar ele em cada detalhe. Então, a gente tem que fazer escolhas, né, na hora de ilustrar. Eu não iria conseguir desenhar todos os baluartes, todos os 10 mil soldados, então eu tentei trazer isso para a armadura, para simbolizar que quando o leitor lê, ele já entendeu o que está acontecendo. Agora, Daisy, você falou, é uma cidade chamada Alma Humana, foi construído por Shaddai, só poderia ser aberto pelos habitantes que era dentro da cidade, tão fortificado que ela era. Aí você tem o Diabolos, que é o mal, que ele tenta entrar ali, ele sabe que não consegue entrar. Aí ele vai pelo primeiro portão, que daí a gente vai lançar um debate aqui, por que o primeiro portão é esse portão? Que é muito interessante, né? O desenho que o Gabriel fez, cada portão, um é o símbolo do olho, é o visão, ali o símbolo do ouvido é a audição. Ele tem os símbolos desses portões, é muito interessante o que tem a ver esses portões em toda a história descrito, né, Daisy? Mas nós já demos 2 minutos para o pessoal pensar sobre qual é o primeiro portão, né, e qual é o texto bíblico que está se referindo, mas uma das coisas que eu achei super legal foi o trabalho que vocês fizeram de colocar ali embaixo, né, que são as anotações ali para a pessoa se situar ali também, ao que está se referindo aquela armadura nos textos bíblicos, né? Como é que foi esse processo aí de situar? Porque, assim, o livro se tornou muito visual, né? Você tá o texto na Bíblia e você tá ali, tá falando, né, da visão, por que a visão é tão importante, por que os detalhes internos da cidade, o que as pessoas estão vendo é tão importante, daí vocês remetem ali à audição, por que vem pelo ouvir, como é que foi esse processo, assim, de olhar, ver o desenho e a construção do texto com a base bíblica? Então, como eu disse, apesar de John Bunyan não ter tido uma instrução formal por longo tempo, ele era um leitor ávido e um teólogo, ele acabou se tornando realmente um teólogo. E a teologia dele transparece em cada minuto do livro. Tá? Então, ele procurou realmente fazer uma coisa que fosse muito bíblica e de acordo com a teologia, inclusive calvinista dele, que a gente percebe muito legal a forma como ele põe, por exemplo, a diferença de como Diabolos entra na cidade e como o príncipe depois vai abordar a cidade. Eu não posso dar spoiler, né? Mas é muito, Edilson, assim, o que eu acho muito joia desse livro, como você falou, então, o primeiro portão vai ser qual? O da audição, que foi como o diabo se aproximou de Eva. E depois veio a visão, depois veio o tato, né? Tudo isso foi, mas tudo começou com a audição. Ia derrubando os argumentos que o ser humano tem para se defender. Ele vai derrubando esses argumentos e aí ele consegue a entrada. Quando ele entra na cidade, ele já começa, claro, dar o toque dele na cidade e instalar seus próprios demônios na cidade. Então, personagens que eram muito consagrados a Shaddai e ao príncipe, agora eles se tornam assim, instrumentos, inclusive, na mão de Diabolos. Tá? Então, assim, Edilson, e outra coisa que é muito legal, porque a cidade, logo que ela cai, então, como nós estamos falando de Bíblia, não tem muito suspense. O homem, em Adão e Eva, cederam ao diabo, e aí entrou toda essa história de morte e pecado na nossa vida. E é interessante porque ele vai certinho ilustrando como que foi a primeira aliança e a segunda aliança em Cristo. A primeira aliança são os 4 capitães que ele manda.
Deus Uhum. manda, quando a cidade cai, os 4 capitães mandam, eles não entram na cidade, porque eles não conseguem entrar na cidade. Aquilo que a Bíblia fala, a lei não tem o poder de transformar o homem. Ela tem o Uhum. poder de quê? De incomodar a consciência do Uhum. homem, lembrando o homem do que é o certo, o que é errado, do que Deus deseja, o que Deus não deseja. E esses 4 capitães, eles representam exatamente isso, essa abordagem da lei ao homem. E aí Uhum. eles dizem, olha, nós não estamos conseguindo entrar, nós não estamos conseguindo conquistar, nós precisamos de ajuda. Aí vem um príncipe, a segunda aliança. Uhum. Entende? Então, tudo isso é assim muito evidente no livro quando você começa aí, é o que você falou, a gente procurou explicar, porque não é todo mundo que entende a alegoria sem que a Uhum. outra pessoa diga, olha, lembra que isso aqui está remetendo a tal passagem bíblica. E aí, então, foi nesse sentido que a nossa edição trabalhou de diferencial. Além de, claro, nós fizemos a nossa própria Uhum. tradução, nós não usamos tradução de ninguém. E aí a gente veio com esse de explicar, inclusive, coisas medievais que existiam, que são Uhum. mencionadas no livro, né? Para que as pessoas entendessem, é disso que está falando. Até porque algumas vezes as pessoas veem isso nos filmes e não sabem o nome. Uhum. Aqueles troncos de madeira, por exemplo, que derrubavam os portões, né, que eram muito Uhum. na época medieval, eram chamados de arietes. Então a gente dá uma explicadinha numa coisa e outra. Contextualiza, né? Exato, É, exato. eu achei que ficou muito legal. E assim, me chamou a atenção, se você tivesse me perguntado antes de ler o livro lá, né? Qual é o primeiro portão, né? Que se atacaria, né? Eu diria visão. E depois lendo, né? E dá o detalhe, por que que é a audição, né? Porque a fé vem pelo ouvir, né? E E, depois como se trabalha cada sentido. É preciso que a gente entenda aqui é, é uma maneira fantástica de escrever, gente. Olha, não existe nada parecido. Ele está descrevendo cada um de nós somos a cidade. E assim, a gente não está dando spoiler aqui desse livro, porque os detalhes, eles estão por toda parte. A gente só está falando aqui o que tem no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo já chega e te conta, já te apresenta o que é a cidade, né, quais os planos do inimigo, como é que funciona a batalha, e daí você vai passar por 360 páginas aqui mergulhado no universo e se encontrando a cada minuto ali nesse universo que é a alma humana, né? Você vai estar falando de você vai começar a ver o que tem a ver o sentido de visão, o que tem a ver o sentido de audição, o que tem a ver o tato. Não sei se vocês se sentiram assim, mas eu ia lendo e falava, nossa, a gente aprende tanto na igreja sobre a parte espiritual, sobre a importância do corpo, mas aí quando você vê a questão da alma, meu Deus, eu me lembrei, Daisy, da psicologia bíblica do Oswald Chambers, quando ele se escreve sobre a alma e abre a tua mente sobre o que é alma, e eu falei, nossa, Oswald Chambers e John Bunyan, eles falam a mesma coisa e um complementa o outro. É realmente maravilhoso, né, Daisy? E aí, um detalhe que eu gostei muito, e é bem importante aqui, situando aqui, esse estilo dos desenhos do castelo, Gabriel. Porque o castelo, você trabalha aqui, ele tem os portões, você tentou pensar ali na Cidade Santa, Israel, como que eram os muros, ou você se espelhou lá é, no Senhor dos Anéis, que tinha aqueles tipo de... que também remete ali aquelas muralhas. Como é que foi essa construção? bom, essa questão toda aí foi bem assim difícil de decidir o que seria feito, né? Eu conversei bastante com a Daisy no começo do livro, joguei muita ideia, né? E também, vocês estavam comentando das notas, né, das explicações das alegorias, eu dependi muito disso, que a Daisy foi me explicando também, para eu poder definir como é que seria, né, o design dos personagens e das coisas. Foi um trabalho, assim, completamente dependente do que
do jeito que estava sendo traduzido, estava sendo, né, interpretado. E a ideia inicial era trazer bem forte essa simbologia bíblica, não só para os personagens, mas também para a cidade. Então, pensava assim, fazer palácio em forma de menorá, enfim, remeter a toda essa questão bíblica. Porém, executando, né, que é sempre diferente do planejamento, eu vi que não estava dando certo, estava com uma certa limitação de executar as coisas, e eu falei, bom, vou ter que apelar para o que me é mais natural. E aí foi legal, porque no final das contas, né, Deus faz todas as coisas perfeitas, né? Os personagens ficaram com essa questão mais bíblica forte do povo de Israel, e a cidade, ela ficou meio mesclada. Então, tem bastante arquitetura medieval, né, que com certeza estava no imaginário do John Bunyan, quando ele escreveu. Eu vi as ilustrações mais antigas, né, busquei referência também, vi que é mais ou menos desse jeito, e fui colocando esses elementos. Então, quando o leitor vê as ilustrações, ele vai ver tanto algumas coisas, né, que se remetem a tempos mais bíblicos na cidade, na arquitetura, quanto a coisas mais da Idade Média mesmo, né? Então, o jeito que a gente achou melhor para resolver isso aí. Ô, Deise, você que é das palavras, você é da área de editorial, como é para você você olhar para o desenho? Então, foi o que eu falei. Eu fazia o descritivo para o Gabriel para ajudar ele, né, nesse processo criativo dele, mas quando vinha, sempre superava muito aquilo que eu tinha mesmo, porque eu não sou ilustradora, como você disse, né? Eu sou a pessoa das palavras. Então, quando vinha a ilustração pronta, eu dizia, nossa, Gabriel, ficou muito legal, assim, muito melhor do que eu pensava. Tem uma cena do tribunal que eu lembro eu lembro com detalhes, inclusive, como eu vi. Quando veio a ilustração do Gabriel, eu falei, cara, que tribunal mais lindo! Eu amei o sol entrando pelos vitrais, assim, sabe? Eu falei, olha, assim, Edilson, eu realmente estou muito entusiasmada com o livro, pela mensagem dele, pelas ilustrações, porque eu acho que o Gabriel realmente tomou alguns cuidados tão importantes, né? Ele fala dessa questão da menorá e tudo mais. Ele procurou pegar essas representações do Antigo Testamento, a presença de Deus dentro do tabernáculo, para trazer alguma coisa aqui para dentro da alma humana, né? Porque hoje é esse tabernáculo onde o Espírito habita. Então, a gente, digamos, e eu não falei nada disso para o Gabriel, não, tá? Isso daí foi conta dele mesmo. Então, sabe assim, quando você vê a sutileza do autor com a sutileza do ilustrador, os dois procurando trazer palavras e imagens de uma forma que comunique uma mensagem, nossa, ficou muito jóia. Sensacional, né? Você sabe que a imagem, Gabriel, eu vou perguntar para você qual você mais gostou. Mas assim, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, não a imagem do livro, mas a imagem original aí. Assim, para mim, essa imagem aqui, meu Deus, eu pirei quando eu vi, porque assim, você tem uma discussão entre três pessoas, você conseguiu passar os vidros ali, você vê o espião em cima do teto, né, ouvindo. Você vê a cidade na perspectiva de distância, mas com detalhe de janelas, de porta. Tem até um aqueduto romano ali, eu consegui perceber. Assim, sensacional, sensacional. Assim, eu assisto muito desenho japonês, eu gosto muito assim de anime. E eu falei, cara, meu Deus, olha isso aqui, lembra Titãs, que eu assisti muito, foi uma série japonesa. E assim, muito legal o desenho, ficou sensacional. Mas para você, qual foi a imagem assim que mais você gostou de desenhar, mais falou ao seu coração, assim? Bom, antes de entrar na imagem, eu tenho que fazer um preâmbulo aqui, que é do que a Deise estava comentando. Eu acho assim, o livro só está excelente desse jeito que a gente está vendo, porque na minha cabeça eu sempre tive o seguinte, eu não tenho capacidade nenhuma para fazer isso aqui. Não tinha
a experiência, nem o background suficiente, ao meu ver, para fazer um projeto desse tamanho. E aí eu vi que, como eu estava completamente dependente de Deus para isso sair, eu acho que aí o Espírito Santo realmente pôde atuar, pôde realmente ter o protagonismo nisso tudo, porque eu até comento com a minha esposa, eu vejo as ilustrações, eu falo, nossa, mas eu não tenho a moral, a capacidade de refazer isso aqui, eu não consigo, porque na hora as ideias, elas começavam a se unir de uma maneira assim, e o visual, eu tinha a imagem clara na minha cabeça, e o leitor vai poder perceber, eu fui ficando mais à vontade com o estilo que estava sendo aplicado, e eu fui percebendo uma melhora, assim, falando, nossa, mas isso aqui é sobrenatural, eu estou sentindo que eu estou sendo ajudado, sabe? Não, que legal. E nessa questão toda aí, eu fui vendo isso transparecer nas imagens, eu falo, nossa, eu não tinha experiência, nem treinado muito fazer isso aqui, mas está saindo, nossa, Deus está me ajudando, eu tenho certeza disso. Então, é por isso que eu falei de 80% e 20%, porque eu realmente tenho coração que foi assim. Quanto 80 imagem, unção e 20 transpiração. Por aí. Em relação à imagem, a minha favorita é a última, porque... A da contracapa, essa aqui do... Não, a última ilustração... Essa aqui também está alucinante, do Shaddai governando aqui, né? Essa aqui, ó. Não sei se eu posso mostrar. Pode. Essa aqui. Do rei ali, né? Assim... Tá muito top. Acho que tudo, como a Bíblia diz, tudo é feito por Cristo, para Cristo e em Cristo, sabe? Amém. A gente tem as nossas dificuldades na nossa caminhada cristã, o mundo joga muitas armadilhas, empecilhos, distrações, o inimigo luta contra, e a gente vai nessa caminhada, o Espírito Santo nos ajudando a orar, a buscar a Deus, enfim, a ler a palavra, e estar congregando com os irmãos. E eu pensando nessa última ilustração, falando, nossa, isso aqui é para fechar com chave de ouro, é para mostrar, porque assim, o príncipe, o jeito que eu ilustrei o príncipe é a visão que eu tenho do Senhor. Que legal. É o pessoal que eu tenho. Uma visão linda, hein? Modéstia à parte, a visão linda. A gente sempre vê aquela imagética falando do Senhor Jesus, que é, assim, para mim não pega muito, sabe? E a Bíblia deixa claro, ele era um homem judeu, ele não era franzino, ele era um artífice, então ele trabalhava com coisas pesadas, com madeira. Para mim, que o Senhor Jesus, assim, em aparência, não era nada extraordinário no sentido, assim, de beleza, mas era um homem com rosto gentil, firme, calmo, que passava paz, e também um homem trabalhador. Então, eu tentei trazer isso para o príncipe, e a visão que eu tenho, para mim, o sonho da minha vida é ver o Senhor face a face. Né? Então, eu tentei trazer todo esse amor, todo esse carinho pelo Senhor, essa imagem, e quem lê o livro vai perceber, vai até achar meio estranho, vai ver uma certa discrepância, assim, da escala. Nossa, esse personagem aqui, esse príncipe, ele não tá, né? Ele parece ser realmente maior, a grandiosidade, né? Trazer tudo isso. O Senhor Legal. Jesus, ele é o Senhor Jesus. E no livro, o príncipe, enfim, eu tentei trazer tudo isso, por isso que é a minha favorita. Legal. Olha só, eu acho, o livro aqui, ele tem um texto aqui, ele encerra com esse texto aqui, né? Portanto, lembre-se de que são meus amados, da mesma forma que anteriormente eu os ensinei a vigiar, lutar, orar e combater meus inimigos, ordeno agora que creiam no meu amor constante por vocês. Fiquem firmes até eu voltar. Amém. O livro, ele é alucinante. A gente está falando do Guerra Santa, o pessoal que entrou no meio da live, o pessoal aí que está ouvindo na rádio. É um livro do John Bunyan, a Daisy aqui, que é a nossa editora aqui desse projeto, também tradutora, ela explicou para a gente quem foi John Bunyan, explicou um pouco da história. A gente tentou se concentrar aqui um pouco nos desenhos, que é um grande diferencial. A parte de editorial, vocês já conhecem o estilo do Pão Diário, é o estilo que a gente passa por várias revisões, tem sempre um cuidado muito, muito grande para ficar 110%, tem que passar de 100%, né, Daisy?
E os desenhos aí, essa parte gráfica, ele vem para te trazer ali um insight, vem para te trazer um mergulho para você também enxergar a imagem, se imaginar. E o Gabriel aí foi o convidado para fazer esses desenhos, então ele traz um pouquinho aí da percepção dele, né? Desenhos da Era do Ferro, Era do Bronze, né? Armaduras ali da época dos gladiadores, ali os cruzados. Então tá muito, muito legal o livro. O livro você já está disponível, chegou semana passada, foi impresso fora e já está disponível aí nas lojas da Amazon, Americana, Shopee, nas livrarias evangélicas, livrarias católicas, demais livrarias. Você pode adquirir. São duas capas diferentes. Uma capa é essa capa dura aqui, tem esse aspecto todo laranjado do lado, é uma capa super premium, e a outra capa é uma capa brochura, o conteúdo, o miolo é o mesmo, que difere ali são as duas capas, uma é um acabamento mais capa dura, mais premium, e a outra uma capa normal, que também está linda, mas a gente fala normal porque o papel é 300 gramas, o papel que vocês são acostumados de livro com orelhas. Deise, considerações finais para quem não leu ainda o Guerra Santa. Com que espírito essa pessoa poderia ler? É para quem que esse livro é para presentear? É para um adolescente? É para um adulto? É para uma mulher? Para uma criança? O que você diria aí para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo acerca do livro? Eu diria que esse livro é para as pessoas que gostam do estilo de literatura fantasia, né? Como o Gabriel estava falando, Tolkien, C.S. Lewis, esses mais contemporâneos, né? Se você gosta desse tipo de literatura, você vai gostar do Guerra Santa, porque também é de uma perspectiva cristã. Aliás, ele é mais escancarado a perspectiva cristã dele do que do outro. Outra coisa, Edilson, por que deve ler, né? Eu lembro, enquanto eu traduzia, o quanto Deus falava comigo também. E eu estava traduzindo, às vezes, como leitora, sabe? Tipo, eu quero chegar logo no próximo capítulo, porque eu quero saber o que acontece. Bem, assim, e não só porque a história é envolvente, mas porque é o que você falou, você acaba se espelhando bastante. Então, é um livro realmente muito abençoador. A gente percebe conflitos externos de alma humana e conflitos internos e a atuação de Cristo durante todo esse tempo. E é muito bíblico, gente. É uma alegoria muito bíblica. Legal. E também lembrando de todo mundo que participou desse projeto, né, Deise? O Adolfo é o nosso editor ali, coordenador, a Deise coordenou toda a parte de tradução, essa parte de fazer a descrição para o Gabriel nos desenhos, a gente participou da revisão ali, olha, da Lila, Losane, a Rita, a Thaís, na parte do projeto gráfico aí, trabalhando junto com o Gabriel, a Audrey, que foi a coordenadora do projeto, o próprio Gabriel, que fez todos os desenhos. Então, assim, foi um time de ponta, né? Assim, todos apaixonados pelo livro. Eles começam a falar, cada um quer trazer um insight, uma cena, uma área. E a gente realmente fica feliz, sabe? A gente fica feliz por trazer projetos que vai edificar a vida, como a Deise falou. Eu sou um apaixonado por esse estilo de literatura, de Tolkien, C.S. Lewis, então para mim eu fico super empolgado, já terminei a primeira leitura, vou para a segunda. Eu já era apaixonado pelo livro O Peregrino, A Peregrina, então assim, para mim, como editor, diretor aqui do Pão Diário, foi muito legal e eu me sinto honrado. São 3 livros do John Bunyan, falta um ainda, mas assim, trazer nessa percepção de Pão Diário, nesse cuidado de Pão Diário, tanto em tradução, em revisão, em trazer um projeto novo, né? E creio assim que vocês vão gostar. Eu já tenho certeza que vocês vão gostar. O livro está sendo sucesso, os livreiros todos assim se apaixonando, abastecendo, pedindo grandes quantidades para ter na livraria, porque está todo mundo muito empolgado, né? E glória a Deus por isso, porque como a Deise falou, como o Gabriel falou sobre a percepção dele, vai ser um livro que vai edificar muito a sua vida, vai fazer parte do teu crescimento espiritual e vai ser bênção para você e para aqueles que você for presentear. Legal, pessoal. Olha, a gente estourou um pouquinho aqui o tempo, mas é difícil, né, Deise? E isso ainda sem falar spoiler, né? A gente teria que passar umas 4 horas aqui mostrando os desenhos e falando,
mas o tempo é curto. Mas nós aproveitamos aí para convidar o pessoal. Lembre-se de nos seguir lá nas redes do Pão Diário, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no site do Pão Diário. Sempre nós estamos postando muitas novidades. A gente tem várias novidades para jovens, para quem gosta desse tipo de literatura. Deise, muito obrigado mais uma vez, viu, por participar com a gente. A gente brincou no início que a Deise ali é a mulher do Spurgeon, né? Porque ela aqui dentro trabalhou em muitos projetos do Spurgeon, mas ela é esposa do Fábio, a quem nós mandamos um abraço também, né? E Spurgeon que leu, né, mais de 100 vezes o Peregrino de John Bunyan, que gostava muito, né? Então, assim, para você ler 100 vezes o livro, você tem que gostar muito do livro, né? Esse aqui eu vou para minha segunda leitura, então, essa semana. Eu acho que se Deus me der bastante tempo de vida, eu vou alcançar Spurgeon aí na leitura também do Guerra Santa. Deise, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Dilson. Muito bom estar aqui junto, falando de um livro que realmente me abençoou muito. Eu várias vezes terminava a tradução do dia e eu ia meditar nos assuntos. Muito bom mesmo. Gabriel, você já está no segundo projeto que a gente não pode falar, né? Que também é outro projeto sensacional, que traz muitos desenhos. A gente vai estar falando aí o ano que vem sobre esse outro projeto. Muito obrigado por participar com a gente dessa live, trazer um pouquinho aí da sua percepção, do seu carinho pelos personagens, do estilo do gráfico, do desenho. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu? Com esse talento formidável que você tem. Amém, eu agradeço. Tenho que agradecer também, ó, não posso esquecer, mas tenho que agradecer a Alder, porque, nossa, pensa numa coordenadora carinhosa, paciente, teve muita paciência comigo e também tenho que honrar ela, porque a orientação dela foi que me guiou também nesse caminho todo do projeto. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade de estar falando aqui, você, Wilson, chefe, né? A Deise, enfim, a Deus acima de tudo, porque é muito maravilhoso estar servindo a gestão do livro. Obrigado. Legal, pessoal. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de aí clicar no link que a gente está colocando aí para você ler um trechinho do livro, que a gente sempre dá uma degustação. Você vai lá na página, baixa essa degustação aí, você vai poder conhecer um pouquinho ali do início dessa história até que chegue o livro, que você muitas vezes compra, às vezes pela internet ou vai na livraria, mas você já pode começar a leitura. Grande abraço, Deus abençoe. Até próxima quinta aqui no canal do Pão Diário. Tchau.